Isaías capítulo 9, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, esse versículo, né, de Isaías, ele remete a Cristo, né? Ele é uma profecia concernente a Cristo. O profeta messiânico, né, do Velho Testamento é o profeta Isaías. Amém, irmãos? Então esse texto ele fala, né, de Jesus Cristo. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui a você. Quando se fala de Natal, o que é que vem à sua cabeça? Quando se fala de Natal, né? Peru, ceia, né? Bolinhas, ornamentação, não é? Roupa nova, pisca-pisca, não é? Encontrar os velhos amigos. Irmãos, mas como eu falei no início do culto, amém, queridos? Como eu falei no início do culto, este culto ele é muito mais do que um ajuntamento. Este culto ele é talvez assim um dos cultos mais importantes do cristianismo, porque ele celebra o nascimento de Jesus. Mas irmãos, percebem que as pessoas têm esquecido, falam de Jesus nos dias de hoje, porque se você parar para pensar, algumas redes de TV vai passar um filme a respeito de Jesus Cristo, não é, irmãos? Mas as TVs que passarão, irmãos, filmes a respeito de Papai Noel é muito maior, né? A quantidade de filme a respeito de Papai Noel, o Grinch, que eu vou assistir amanhã, né? Todo ano, nesse período, eu assisto o Grinch. Grinch é meu herói. Então, veja, até o coração dele crescer. Depois que cresce, eu já não gosto dele. Mas, enfim, meus amados, a gente vê que as pessoas vão se esquecendo de Jesus. Não é, meu irmão? Vão se esquecendo que essa data, apesar de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é uma data em que nós comemoramos o seu nascimento. Amém, irmãos? E as pessoas, né, estão se esquecendo. Mas será, irmãos, que o Natal é apenas um encontro, um jantar, uma ceia, um momento para se ter um lazer com a família, comprar roupa nova? Será que o Natal é apenas isso, irmãos? O nascimento de Jesus Cristo é a resposta de Deus à humanidade. A humanidade havia pecado, meu irmão. Como nós pecamos, todos nós somos pecadores, porque em Adão nós morremos. Então, irmãos, a humanidade pecadora precisava de um Salvador. Quando Adão caiu lá no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus falou: nascerá um da semente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Esse é Jesus, né? E durante toda a história mundial, o inimigo sempre quis impedir, né, Jesus Cristo de vir, porque a perseguição ao povo de Deus era justamente isso, era o diabo tentando impedir essa promessa, mas a promessa se cumpriu, porque o nascimento de Jesus é a resposta de Deus para nós. O homem pecou, contraiu uma dívida para com Deus. O homem contraiu uma dívida para com Deus. E sendo justo, meu irmão, Deus queria justificação. Deus queria este pagamento. Mas ele mesmo pagou o preço. Como o diácono Natan falou aqui na ministração. Ele exigiu o preço e ele pagou este preço. E Jesus nasceu para pagar esse preço. Mas veja, irmãos, como é que as pessoas celebram o Natal hoje? As pessoas celebram o Natal bebendo, né, assim, meu irmão, farrando. Tem pessoas hoje, né, que já começaram de ontem e só vão terminar segunda-feira pela manhã, vão para o trabalho trocando os olhos, né, da farra, porque é um momento apenas de celebrar a carne. Não é assim, irmãos? Diante disso, né, diante da realidade de que Jesus, ele é a resposta de Deus para o nosso pecado, e diante da realidade, da triste realidade que bate à nossa porta, que as pessoas estão esquecendo de Jesus, como celebrar o Natal, meu irmão? Qual o jeito certo de celebrar o Natal? E nessa noite eu quero falar a respeito disso. Qual a maneira certa de celebrar o Natal, para que eu e você possamos nos avaliar e pensar: será que eu estou realmente celebrando o Natal como eu deveria celebrar, irmãos? A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, haviam pastores no campo. Não é assim, meu irmão? E esses pastores, eles viram uma visão tremenda, uma visão linda de anjos que apareceram e disseram o seguinte, né?
Paz na terra entre os homens, a Deus, hosana nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Não é assim que eles falaram, irmãos? E aí foi dito a eles que a profecia tinha se cumprido, porque em Belém havia nascido o Filho de Deus. Não é assim, irmãos? E aqueles pastores, inclusive, irmãos, o fato de haver pastores no campo é um fato que nos mostra que Jesus não nasceu em dezembro, porque em dezembro em Israel é muito gelo, é muito frio, então os rebanhos ficam todos recolhidos nas fazendas, irmãos, entendem? Mas os pastores estavam no campo, portanto não foi em dezembro, amém, queridos? Mas como eu disse, se temos que celebrar um dia, que celebremos no dia 25 de dezembro, mas enfim, irmãos, quando os pastores, eles ouviram aquela notícia, Lucas capítulo 2, versículo de 15 em diante, a palavra de Deus diz assim: e ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Irmãos, Jesus, como eu acabei de dizer, ele é a resposta de Deus para o nosso maior problema, que é o problema do pecado. Nada melhor do que buscá-lo. Não é verdade, irmãos? A maneira certa de celebrar o Natal é buscando a Jesus. Ao invés, meu irmão, de nós estarmos satisfazendo a nossa carne, ao invés de nós estar matando a nossa alma, nós temos que buscar a Jesus, assim como os pastores fizeram, porque quando eles souberam que a promessa tinha que se cumprido, o Filho de Deus havia nascido, eles foram em busca de Jesus. Os irmãos estão percebendo, irmãos, o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós? A maneira certa de nós celebrarmos o Natal é buscar a Jesus, é estar celebrando a Ele, é buscando conhecer mais sobre Ele, ter mais intimidade, né, com Ele. Diga glória a Deus, irmãos. Essa deve ser a nossa atitude, a atitude de buscar ao Senhor. Os irmãos entendem, irmãos? Como é difícil hoje as pessoas quererem buscar a Jesus, né, irmãos? As pessoas querem buscar aventuras, né, experiências novas, novos sentimentos, né, novas situações na sua vida, mas não querem buscar a Jesus. Irmãos, na minha curta vida, eu tenho poucos anos de vida, né? 20 e poucos anos, não, estou brincando, né? Nesses 48 anos de vida, irmãos, já conheci muita gente maluca, doida, meu irmão, que, né, se eu fosse contar aqui para os irmãos até poderiam pensar que era mentira, coisas que eu vi pessoas buscarem fazerem. Mas quando eu me converti, para alguns deles eu disse: meu irmão, você quer ser doido mesmo? Siga a Jesus. Cara, meu irmão, doido é tudo. Eu digo: pois é, exatamente, você quer ser doido, então seja doido comigo. Meu irmão, as pessoas buscam as drogas mais pesadas, as experiências mais, né, vamos dizer assim, o relacionamento mais maluco, mas quando se fala de buscar a Jesus, as pessoas dizem: ah, não, isso daí não é assim, meu irmão. Meus queridos, as pessoas têm que aprender que, de fato, buscar a Jesus é o que traz alívio para a alma, é aquilo, meu irmão, que preenche o interior. É verdade, quando o apóstolo disse que a pregação do evangelho é loucura para o homem, porque aquele que vive do evangelho é um maluco para as pessoas. Não é assim, meu irmão? Pois eu prefiro ser louco por Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. O Ministério do Louvor da nossa igreja cantava muitos anos atrás uma música que dizia: eu sou louco por Jesus. Não é assim, meu irmão? Eu prefiro ser louco por Jesus e buscá-lo e verdadeiramente viver na contramão desse sistema. Eu e você estamos na contramão deste mundo porque nós buscamos a Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, meus queridos, assim como aqueles pastores, nós temos que buscar a Jesus. Mas observe, irmãos, quando eles buscaram a Jesus e viram o cumprimento da promessa, viram que Jesus estava, né, naquela manjedoura,
a coisa mais importante é que eles voltaram à sua vida normal. Foi ou não foi? Mas as vidas deles não foram mais as mesmas, porque eles disseram, nós vimos o cumprimento da promessa. Os irmãos percebem que no texto que eu li, a Bíblia diz que as pessoas se maravilhavam com o testemunho dos pastores. Ou seja, irmãos, não é apenas o buscar por buscar, mas é o buscar para ser transformado. Diga glória a Deus, meu irmão. E agora ter a missão de falar deste Deus. Ter a missão, meus queridos, de dizer que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que morreu, que nasceu, que viveu e morreu por nós. Diga glória a Deus, meu irmão. Que coisa tremenda, meus queridos. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer que nós o busquemos, para que nós não permaneçamos da mesma forma, mas que nós sejamos transformados e que essa transformação nos faça falar da sua palavra, falar de quem Ele é. Irmãos, se nós tivéssemos acesso a um remédio que curasse totalmente o Covid, eu tenho certeza que você espalharia para o mundo todo. É ou não é, meu irmão? Eu tenho certeza, porque quando a gente toma um remédio, por exemplo, esse antialérgico que o diácono Rivaldo me deu, daqui para eu ir para a glória, eu vou dizer, diácono Rivaldo me deu um remédio que curou a minha alergia, não é assim, meu irmão? Porque as coisas boas nós costumamos compartilhar com aquelas pessoas que a gente ama. Às vezes a gente não compartilha com as pessoas nem que a gente ama, que a gente conhece no momento, não é assim, meu irmão? Mas coisas boas a gente quer compartilhar, e foi assim que os pastores fizeram. Eles compartilharam aquilo que eles viram, e nessa noite, irmãos, a maneira certa de nós celebrarmos o Natal é buscando a Ele para sermos transformados e nos tornarmos missionários, ou seja, meus queridos, falar para esta terra que é um Deus que muda a vida. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, mas os irmãos observam que enquanto os pastores encontraram, né, Maria, José e o menino ali, no momento em que ele nasceu, né, quer dizer, poucos dias depois que ele havia nascido, havia, meu irmão, alguns sábios do Oriente, que eles vinham já numa viagem longínqua, né? A tradição cristã diz que eles eram magos, outros dizem que eles eram reis, né? Mas é provável e bem provável que eles eram sábios do Oriente. Eles vinham andando de terras distantes, porque eles haviam ouvido a promessa de que Deus faria cumprir, né, a sua promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Eles andaram durante um longo tempo, vieram de uma terra longínqua, né? A tradição cristã diz que eles eram reis magos, né? Enfim, irmãos, sábios do Oriente. Eles vieram, meu irmão, para encontrar com Jesus. Cerca de 2 anos depois do nascimento de Jesus, eles encontraram o menino. Diga glória a Deus, meu irmão. E a segunda coisa, irmãos, que a Bíblia nos diz que nós, ou seja, a segunda forma que nós devemos celebrar o Natal é adorando ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eles viram o menino, eles adoraram. Mateus capítulo 2, versículo 10 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com a mãe, Maria, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Na peça que os jovens fizeram aqui nessa noite, né? Nessa pantomima, nessa teatro das sombras, enfim, como você queira chamar, não é, irmãos? Eles representaram justamente esse fato dos reis magos, né? Ou dos sábios do Oriente, presentearam o Senhor. Eles adoraram a Deus com aquilo que eles tinham de melhor. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Uma vez que nós estamos buscando a Jesus, que nós buscamos a Jesus, irmãos, a consequência lógica é adorá-lo. Os irmãos entendem, irmãos? E eu quero aqui fazer uma diferenciação entre louvor e adoração. Amém, queridos? Eu, inclusive, escrevi um livro que um capítulo inteiro eu falo a respeito disso, irmãos. O livro Adoração e Arte, se você quiser comprar depois, está na Amazon, está no Clube de Autores, você procura lá, você compra. Um capítulo inteiro eu falo a respeito disso. Porque louvor, meu irmão,
todo ser que respira louva ao Senhor. Você sabia disso, irmãos? Quando uma vaca morre para ceder a sua carne, para que nós possamos matar a nossa fome, ela está louvando ao Senhor. Você está entendendo, irmãos? Quando uma árvore, ela dá um fruto, e desse fruto nós comemos para nos deliciar, ela está também louvando ao Senhor. Os irmãos entendem? Todo ser que respira louva ao Senhor. Um gatinho, quando nos traz alegria, um cachorrinho, enfim. Falar em gatinho, eu me lembrei de você. Mas enfim, irmãos, né? É um gatinho, um cachorrinho, quando ele, né, naquela boniteza dele, naquela meiguice dele, também está louvando ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Então, todo ser que respira louva ao Senhor. Porém, meus amados, adorar a Deus, apenas duas classes de seres podem fazer isso. Você sabe quem é? Os anjos e os homens. Amém, irmãos? Os anjos, eles adoram a Deus. Os anjos eleitos, eles adoram a Deus diuturnamente. Mas nem todos os humanos adoram a Deus. Você está entendendo, irmãos? Até aqueles que buscam a Jesus e encontram em Jesus a filosofia, encontram em Jesus, né, um conceito, encontram em Jesus talvez, né, mais um entendimento. Mas quem adora a Deus tem intimidade com Ele. Os irmãos entendem a diferença entre louvor e adoração. Louvor, meu irmão, é um elogio. É quando eu digo assim, como eu acabei de dizer, esse menino vai ser presbítero, eu tenho certeza. Quando eu digo assim, diácono Rivaldo, muito obrigado, né, você é um excelente diácono por ter me fornecido esse comprimido que, né, dirimiu a minha alergia. Eu estou louvando, os irmãos entendem, estou elogiando. Isso é um louvor. Mas quando eu passo a conhecer, Rivaldo, os seus problemas, né, os seus dons, né, tanto quanto os seus erros, aí eu estou, meu irmão, entrando na intimidade dele. Eu sei qual é o nome do seu pai, o Rivaldo. Pai, né? Rivaldo Sênior, não é? Eu conheço o seu pai, eu conheço a sua mãe, conheço a sua família, a sua avó, sei que ele, né, é um psicólogo, enfim, irmãos, eu entrei agora na intimidade de Rivaldo. É a mesma coisa da adoração, irmãos. Quando nós adoramos, nós estamos entrando nessa intimidade com Jesus, irmãos. Quando os sábios do Oriente viram aquele menino, eles não apenas disseram, eis aí o cumprimento da promessa, mas eles prostraram e adoraram ao Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. A maneira certa de nós celebrarmos o Natal é adorando a Deus. Pastor, como é que eu posso adorar a Deus? Exatamente como eu disse, irmãos, entrando na intimidade do Senhor, né? Querendo ser dele e sendo dele. Diga glória a Deus, irmãos. Quando lá em Cantares, né, a Sulamita diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é para mim e para você. Eu sou dele, mas ele também é meu. Diga glória a Deus, irmãos. É nós estarmos em intimidade com Deus, vivendo para ele. Irmãos, eu acho tão interessante como nesses dias conturbados, né, nesses últimos, sei lá, 8, 9 anos, como as pessoas adentraram na política de uma forma, amizades se desfizeram, não é assim? Parentes pararam de se falar, né? Houve mortes, houve briga, tapa na cara, né? Meu irmão, uma coisa terrível, porque as pessoas adotaram a política de uma forma, e eu fico pensando, irmãos, como nós muitas vezes não fazemos a mesma coisa com Jesus. A gente não vive para o Senhor. Tem gente que vive para a política, só fala em política. Não é assim, meu irmão? Só fala ou da direita ou dos canhotinhos, né? Enfim, sempre, né, tem essa dicotomia ou de um lado ou de outro. Não é assim, meu irmão? Sempre tem um para criticar, o outro para brigar, não sei o quê. Irmãos, e nós que somos crentes, muitas vezes não vivemos para o Senhor. A gente se cala. Às vezes há uma oportunidade de nós falarmos do Evangelho. Há uma oportunidade de nós glorificarmos a Deus com a nossa atitude. Quando nós nos calamos e ajudamos o nosso próximo, aquele que está passando fome, aquele que está em necessidade, e a gente se cala, se retrai. Não é assim, meu irmão? Nós temos que viver para Ele e ser dele, porque Ele é nosso. Irmãos, a maneira certa de nós celebrarmos o Natal é adorando ao Senhor, entrando na sua intimidade. Amém, irmãos? Mas observem, meus queridos, que quando eles encontraram o menino, eles ofereceram dádivas. E essa é a terceira forma como nós devemos celebrar o Natal, é presenteando ao Senhor. Mateus capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: entrando na casa, viram o menino com sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Só uma coisa, irmãos,
A Bíblia não diz que eram 3, né? Mas por causa da quantidade dos presentes, alguns acreditam que eram 3. Mas ninguém sabe se eram 2 com 3 presentes, ou se eram 10, né? Com 3 presentes. Mão de vaca, né? 10 levaram 3. Ninguém sabe, irmãos, a quantidade certa, mas uma coisa é certa. Eles entregaram presentes ao Senhor. Eles entregaram dádivas. Meu irmão, quando alguém faz aniversário, é costume nós darmos um presente para essa pessoa. Por quê? Nós estamos satisfeitos com mais um ano de vida, né? Pela presença daquela pessoa na nossa vida. Não é assim, irmãos? E a gente dá um presente, e dependendo da pessoa, do amor que nós temos a ele, né, ou a ela, nós entregamos a ele ou a ela o melhor presente que nós podemos dar. Não é assim, irmãos? E aqueles sábios do Oriente, eles entregaram um presente que foi uma profecia, né, quanto à morte de Jesus, porque eles entregaram ouro, incenso e mirra, representando, sabe o que, meu irmão? Representando justamente que ele era profeta, sacerdote e rei. Você pode dizer glória a Deus? E também representando a sua morte, porque a mirra era usada, né? Quando alguém morria, eles colocavam aloés e mirra no corpo de alguém que morreu. Eles estavam ali falando também sem saber, né? Estavam profetizando que Jesus morreria. Então os presentes que eles deram para Jesus, irmãos, foram presentes grandiosos. E deixa eu dizer uma coisa para você: depois que os sábios do Oriente, né, foram de volta para casa, os irmãos sabem que Herodes, ele decidiu matar as criancinhas de 2 anos de idade. Foi ou não foi, irmãos? E a Bíblia diz que Maria e José fugiram para onde? Para o Egito. Não era uma viagem barata. E sabe como eles chegaram lá? Isso é uma conjectura que nós fazemos. Possivelmente, irmãos, eles usaram justamente o ouro e a mirra, né, que os sábios do Oriente trouxeram, e eles ali custearam a viagem para o Egito. E se cumpriu a palavra do Senhor, que lá em Oséias diz: do Egito chamei meu filho. Olha só, meu irmão, os presentes daqueles reis foram tão importantes que até, né, foi o combustível para o cumprimento de uma promessa. Irmãos, eu estou falando tudo isso para dizer uma coisa para você: a maneira certa de nós celebrarmos o Natal é presenteando o Senhor. Ah, pastor, mas presentear como? É com o meu dinheiro? Não, meu irmão, dinheiro é pouco. Ah, é com, sei lá, um bem, um carro, né, sei lá, uma casa para a igreja, alguma coisa. Não, meu irmão, isso é pouco. Nós temos que dar tudo, nós temos que dar a nossa vida. Esse é o melhor presente, ou o maior presente que nós podemos dar ao Senhor. Não que isso seja grande para Ele, porque o nosso Deus, Ele é completo, Ele não precisa de nada. Mas para nós é grande, é dar o tudo, meu irmão, porque o homem pode não ter nada, mas se ele tem vida, ele tem tudo. Não é assim, meu irmão? Então nós temos que entregar a nossa vida a Ele, é depositar, né, nos pés dEle a nossa existência. Diga glória a Deus, meu irmão. A maneira certa de nós celebrarmos o Natal é entregando ao Senhor a nossa vida. Porque, meus queridos, nós entregamos a nossa vida para muitas coisas. Entregamos para o emprego, entregamos para o conhecimento, entregamos para a família, entregamos para o sexo fácil, entregamos para as drogas, entregamos para tudo. Mas, irmãos, o homem só está pleno e se encontra totalmente quando ele entrega a sua vida a Jesus, porque as coisas se encaixam, porque a Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da sua glória. Então, irmãos, quando nós entregamos a vida a Ele, para o louvor da glória dEle, as coisas se encaixam, nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Então, meu irmão, que nós presenteemos o Senhor com a nossa vida nessa noite, que nós entreguemos a Ele e vivamos para Ele. Porque quando nós vivemos para Ele, meu irmão, nós vivemos em outra esfera. Nós só não vivemos nessa esfera carnal, onde as pessoas vivem, né, respiram, morrem e comem para se divertir. Porque hoje em dia tudo é divertimento, não é assim, meu irmão? Tudo é entretenimento, meus queridos. Mas quem vive para o Senhor sabe que vive em outro nível, vive em outra esfera, na esfera espiritual. Se diverte, não é assim, meu irmão? Se entretém, mas sabe que vive numa esfera maior, na esfera espiritual. E é aí, meu irmão, onde está a grande diferença. Quando nós entregamos a vida a Ele, que nós tenhamos a atitude certa e tão especial nesse dia. O Natal é mais do que um feriado, irmãos. É a lembrança de que Deus se lembrou de nós. Porque Deus se lembrou de nós, dizendo: eu vou entregar a minha vida para salvá-los. É a lembrança de que Ele se importa conosco. E a celebração desse dia, meu irmão, deve ser da maneira certa. Ou seja, meu irmão, nós devemos buscar ao Senhor.
Amém, queridos? Nós devemos adorar ao Senhor e nós devemos presentear o Senhor com a nossa vida. Essa é a maneira certa de celebrar o Natal. Que este Natal, meu irmão, não seja só um acontecimento onde você vai comer daqui a pouco a ceia que nós preparamos, né? Que você está de roupa nova aí, muito bonito, você está revendo seus amigos aqui, vai ser um momento muito especial, mas que o Natal não seja apenas isso, que o Natal mude a nossa vida. Que esse dia tão especial que Jesus deu tudo que ele tinha, né? A vida dele por nós possamos dar para ele. O Pai, meus queridos, ele deu o mais importante que ele tinha por nós. Romanos capítulo 8, versículo 32. E ele não poupou nem o seu próprio filho por amor de nós, como não nos dará com ele todas as coisas. Irmãos, ele deu o seu melhor. Então que nós possamos dar o nosso melhor para ele, a nossa vida, e viver para ele. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.